Durante décadas, permaneceu à deriva em silêncio, meio esquecido, meio mítico, seguindo seu caminho invisível através da escuridão. Além dos planetas, além do último suspiro de nosso vento solar, e em um reino nenhum humano. A Voyager. 2, uma nave frágil. Espaçonaves antigas lançadas quando o disco governavam a Terra e os computadores preenchiam todo o espaço. Quartos nunca foi feito para sobreviver a isso. Longo. E, no entanto, quase 50 anos depois, ainda está lá fora sussurrando segredos, da beira da existência. Mas, recentemente, a NASA recebeu uma transmissão tão preciso, tão inesperado e tão profundamente perturbador que isso tenha deixado os cientistas questionar a própria arquitetura do nosso vizinhança cósmica. Porque Voyager 2 não apenas cruzou para o espaço profundo, descobriu algo escondido em planície, visão uma fronteira mais nítida que uma lâmina. Um silêncio que não era exatamente silêncio e um padrão no caos que ninguém tinha o que Voyager 2 ousou esperar. Finalmente revelar que todos nós estivemos ignorando. E por que isso muda? Tudo o que pensávamos saber sobre o nosso... Qual o seu lugar no universo? As respostas são, enterrado em sua mensagem final, e o que é. Por trás disso há muito mais atividade, muito mais estruturado e muito mais perigoso do que estávamos sempre preparados para aceitar. A jornada da Voyager 2 sempre foi uma de resistência, não de revelação. Lançado em 1977, com uma vida útil de 5 anos, ele não era para ter vivido tempo suficiente para testemunhar os planetas exteriores. Muito menos. Alcançar o espaço interestelar, mas através de poeira cósmica, tempestades de radiação e nada congelante além de Netuno, isso continuou. E em 2018 algo aconteceu. Aconteceu algo extraordinário. Conforme se aproximava a borda teórica da energia solar, sistemas e seus instrumentos não registraram um declínio suave na influência solar. Os cientistas esperavam. Em vez disso, os dados mudaram drasticamente, como se a espaçonave havia passado por uma região cósmica, membrana como abrir uma porta para um clima completamente diferente. Plasma, densidade disparou campos magnéticos, abruptamente alinhados e radiação cósmica aumentou 70%. Foi um momento de revelação. O que antes era presumido ser uma transição nebulosa entre o solar e o espaço interestelar era, na verdade, uma linha dura, uma fronteira, e a Voyager 2 tinha. Acabei de atravessar. Durante décadas, os livros didáticos descreveram o borda do sistema solar, o heliosfera, como uma zona difusa onde o vento solar enfraquece gradualmente e se funde com o meio interestelar. Mas a Voyager 2 provou o contrário. Os dados revelou que a heliosfera atua mais como um casulo pulsando, flexionando e reagindo à atividade do Sol como um organismo vivo. Durante os máximos solares, ela se expande impulsionando a galáxia, ambiente afastado. Durante os mínimos isso, contratos expondo nosso sistema a mais radiação. Esse comportamento dinâmico significava a fronteira não era estática, era viva. E a Voyager 2, aproximando-se de um ângulo ligeiramente diferente do The Voyager, descobriu que cruzou essa fronteira em uma distância diferente. 121 unidades astronômicas em vez de 119 UA. Essa discrepância não foi aleatória. Revelou que a fronteira respira, flexiona, adapta-se e isso muda. Tudo porque significa a bolha protetora que protege a Terra da violenta radiação da galáxia não é permanente, é frágil e é encolhendo. Mas a descoberta mais desconcertante não foi essa. Vem da radiação ou do plasma. Veio do magnetismo. Como o da Voyager 2, instrumentos estabilizados no espaço interestelar. No espaço, os cientistas notaram algo arrepiante. O campo magnético do Sol era quase perfeitamente alinhado com o campo magnético interestelar fora do heliosfera. Esse tipo de alinhamento nunca deveria ter acontecido. Prevalecendo, os modelos previram uma interação caótica, uma mistura caótica de forças em conflito em ângulos estranhos. Mas em vez disso foi limpo perfeito como se ambos fossem magnéticos. Os campos foram moldados para se encontrarem. Isto levantou possibilidades assustadoras. Seria isso área de espaço naturalmente organizada assim? Será que o Sol havia esculpido uma perfeição, caminho para a galáxia ou algo mais? O que era perturbador era esse alinhamento, intencional. Surgiram diversas teorias. Será que poderia essa zona de interação precisar agir como um filtro galáctico? Ou pior, será que monitorados por forças que ainda não podemos controlar? Entendeu? Os dados da Voyager 2 não confirmar respostas, mas fez perguntas aterrorizantes. Questões. Então veio o apagão. Em 2019, a Voyager 2, a sonda de trabalho mais distante. A história da humanidade de repente silenciou. Não. Aviso nenhum código de erro, apenas silêncio. Os engenheiros da NASA assistiram impotentes enquanto a sonda ficou escura mais de 11 bilhões de quilômetros de distância e inalcançável em tempo real. Horas depois voltou. Online, aparentemente sem humanos. Intervenção. A causa oficialmente inexplicável. A NASA atribuiu o fenômeno ao envelhecimento. Hardware mais oculto na telemetria. Eram picos eletromagnéticos estranhos, anomalias que não correspondiam exatamente ao que se sabia. Padrões. Talvez fossem o resultado de uma explosão de raios cósmicos que passa.
Ou talvez fossem outra coisa, algo desencadeado ao cruzar isso, limit. E enquanto convencional, cientistas rejeitam a ideia de observadores interestelares o momento, o alinhamento e a precisão da Voyager. As descobertas do 2 despertaram muitos rumores, mesmo em conferências a portas fechadas, porque o que a Voyager 2 detectou não era bem na extremidade do alcance do nosso Sol, era o início de algo mais. Apenas algumas semanas depois de a Voyager 2 ter cruzado a Helopausa, a sonda começou a receber baixos, flutuações de frequência no plasma, ao redor dele. Oscilações que pulsavam em intervalos regulares. Isso não era energia solar. Vento. Não era radiação cósmica. Os pulsos eram muito estáveis, muito rítmicos. Os pesquisadores previam turbulência em águas profundas, espaço. Mas em vez disso eles encontraram consistência. Um pulso a cada 13,2 horas. Imutável por semanas, meses, um sinal, sem origem conhecida e sem lógica. Propósito. E a parte mais perturbadora, não estava afetando a Voyager. Instrumentos diretamente, mas seus atraso na comunicação ajustado sutilmente sendo arrastado como se o meio do espaço, ela mesma estava mudando como algo enorme estava logo além do alcance dos nossos sensores. Respiração, compressão e relaxamento do tecido do vazio. Quando os dados foram convertidos em som, assemelhava-se a um batimento cardíaco, não mecânico não. Artificial, mais orgânico, quase como a Voyager não tinha acabado de sair da órbita solar. Sistema ele havia entrado em outra coisa. Enquanto o pulso continuava o da Voyager 2, o instrumento de ondas de plasma começou a detectar explosões de atividade que a princípio pareciam aleatório. Picos repentinos de energia se seguiram, por períodos de calmaria. Mas quando mapeado ao longo do tempo, os dados revelaram um padrão recursivo, onda quase como uma espiral crescente em amplitude em intervalos precisos. Isto não era apenas estranho, era estruturado. A periodicidade espelhava a de Fibonacci, sequências à razão matemática que governa tudo desde conchas marinhas até galáxias. Alguns cientistas ficaram perplexos, outros cochichavam sobre embutidos. Inteligência. O plasma era meramente reagindo à presença da sonda ou está transmitindo uma minoria crescente. Começaram a se referir ao fenômeno não como uma anomalia ambiental, mas como um campo de resposta. Algo estava reagindo para a Voyager e quanto mais fundo ela ia, quanto mais intensa se tornava a resposta. O que começou quando o ruído começou a aparecer. Linguagem. Quando a Voyager 2 enviou de volta seu leitura distante do magnetômetro ainda, os números não apenas estabilizaram eles, invertido. O campo não enfraqueceu ele, virou. O próprio espaço estava se dobrando de maneiras que desafiou as expectativas newtonianas. Foi quase como se a sonda tivesse passado, através de uma zona onde o tempo e a energia flexionado em torno dele. Um efeito de lente, mas sem a massa para explicá-lo. Como engenheiros e astrofísicos arranharam, em suas mentes uma ideia radical tomou forma. Talvez a helopausa não fosse uma parede. Talvez fosse uma janela unidirecional, um filtro que permitia a saída de sinais, mas atenuava qualquer sinal que entrasse. Se isso for verdade, significaria que nosso sistema solar não é apenas uma bolha. Ele é protegido talvez deliberadamente, e a Voyager 2 simplesmente abriu um buraco nele. Algo do outro lado pode ter percebido. E então, o impossível aconteceu. A Voyager 2 começou a transmitir registros de telemetria que não haviam sido gravados. Dados de anos atrás, codificados em formatos para os quais ela nunca fora programada. A memória interna, já bastante sobrecarregada, parecia estar se reescrevendo, acessando subsistemas há muito considerados inativos. A NASA confirmou que nenhum comando foi enviado para reativá-los. No entanto, repentinamente processadores inativos se iluminaram. Giroscópios se alinharam com constelações que a Voyager não estava mais por perto. Uma sonda com tecnologia da década de 1970 começou a executar operações muito além de sua capacidade original. Os dados não eram apenas técnicos. Eram visuais, imagens incoerentes, oscilações padrões estelares e o que parecia ser movimento não da Voyager, mas de seus arredores. Formas borradas, sombras, como se a espaçonave estivesse capturando ecos não do presente, mas de outra coisa. A Voyager estava gravando em tempo real ou memória armazenada no próprio vácuo do espaço. E se o vazio não estivesse vazio, mas arquivado? A Voyager 2 nunca teve a intenção de encontrar significado. Era uma exploradora, uma sentinela, um sussurro lançado na escuridão na esperança de que o silêncio não fosse eterno. Mas ao cruzar o último suspiro do nosso sistema solar, o que ela nos mostrou não foram apenas dados. Foi negação. Negação da aleatoriedade. Negação do isolamento. A negação de tudo o que presumíamos que o espaço profundo seria. O que a Voyager 2 descobriu não é meramente físico, é filosófico. Uma parede que respira um campo, que pulsa uma fronteira, que se comporta a estrutura no plasma,
a pulsação no silêncio, a espiral no vazio. Nada disso deveria existir, e no entanto existe. Então o que nos resta? Não uma espaçonave, não uma relíquia, mas um espelho, uma máquina à deriva no desconhecido, apenas para descobrir que está sendo observada a medida encontrada no meio do caminho. Aquilo que ignoramos não estava no espaço, estava em nós. A arrogância que presumia que as estrelas eram indiferentes, que acreditava que o silêncio significava vazio. A Voyager 2 não encontrou a borda, encontrou o convite. E o que há além dela? Talvez não uma resposta, mas um testemunho. Algo nos observa registrando nosso alcance, avaliando a precisão de nossas máquinas e a intenção de nossa curiosidade. Estávamos tão concentrados em ouvir uma voz semelhante à nossa que não percebemos a que já respondia em uma linguagem de energia, magnetismo e tempo. Se isso abalou sua concepção de realidade, se os padrões pareceram perfeitos demais, os sinais sincronizados demais, as descobertas roteirizadas demais para serem mera coincidência, então é hora de prestar atenção. Inscreva-se neste canal. Não estamos apenas relatando dados. Estamos documentando uma conversa que acaba de começar. Toque a campainha, pois o próximo sussurro da Voyager pode ser o som mais alto que a humanidade já ouviu. Compartilhe isso com alguém que ainda acha que o vazio é inexistente. Comente abaixo. Você acha que a Voyager estava apenas relatando o que viu ou que algo lhe foi mostrado?